quando você vigia os seus pensamentos, você vai perceber que alguns pensamentos eles vêm de uma maneira negativa, eles vêm falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Às vezes pensamentos de raiva, pensamentos invejosos, pensamentos de ódio, pensamentos negativos que acabam atraindo coisas ruins para você. Só que muito pior do que os pensamentos são exatamente o momento em que o pensamento ele vira uma palavra. Então é importante você começar a vigiar os seus pensamentos e ficar de olho em suas palavras, porque a palavra tem poder. O cérebro ele não entende a palavra não, e tem muita gente que está acostumada a falar do que não quer. Eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero que meus negócios deem errado, eu não quero perder meu casamento, eu não quero ficar sem saúde, eu não quero ficar doente, só fala do que não quer. E quanto mais você fala do que você não quer, é mais disso que você atrai em sua vida. Então é importante você parar de falar do que você não quer e começar a falar do que você quer. Exatamente. Por exemplo, se eu falasse para você, não pense numa maçã vermelha. Era só perguntar, é com cabinho ou sem cabinho? Não importa, porque quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que o cérebro pensa. Primeiro ele vai pensar naquela imagem no que você disse que não quer. Depois ele vai tentar fazer o contraponto. Então a grande sacada é a seguinte. Primeiro, vigie os pensamentos. Nem sempre nós temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos controle sobre o que nós permitimos sair de nossa boca. Eu convido você então a vigiar suas palavras, vigiar aquilo que dos pensamentos se transforma em verbo, aquilo que você verbaliza e começar a manter a guarda da sua própria palavra. E você fique atento àquilo que você permite sair de sua boca. Comece a falar só coisas positivas, comece a declarar o bem, comece a reconhecer as pessoas de verdade, a elogiar as pessoas que estão à sua volta. Não como bajulação, sabe? As pessoas percebem quando você não está sendo sincero, mas um elogio com sinceridade, um elogio de coração. Para isso você vai precisar prestar atenção no que as pessoas têm de bom. Para isso você vai precisar prestar atenção naquilo que está de bom ao seu redor, naquilo que tem de bom acontecendo em sua vida. Perceba, gente, nada na sua vida é tão ruim que não possa ficar muito pior. Então começa a agradecer do jeito que já está. Quando a gente começa a agradecer o que a gente já tem, quando a gente começa a agradecer a situação que nós estamos, quando a gente declara isso, verbaliza isso, como eu sou grato por ter, por exemplo, acordado hoje. Tem muita gente que não acordou. Como eu sou grato por poder caminhar, como eu sou grato por poder respirar, por poder ver esse vídeo. Quando você começa a agradecer e verbalizar isso, quando você começa a falar, você cria um campo energético em sua vida e você começa a atrair só coisas boas para você. Então a dica de hoje é, fique atento ao poder da palavra. A palavra tem poder. Comece a falar daquilo que você quer, daquilo que você deseja, daquilo que você pretende que aconteça em sua vida e para de falar daquilo que você não quer. Para de falar mal dos outros. Se você não tem nada para falar se você não tem nada de bom para falar de alguém, então não fala nada. É melhor assim, é melhor o silêncio. Agora, vamos começar a reconhecer as pessoas, vamos começar a agradecer e vamos começar a falar apenas aquilo que a gente tem de bom para falar. E você vai perceber imediatamente que a energia à sua volta começa a mudar. Coisas boas começam a acontecer em sua vida. Então essa é a dica de hoje. O poder da palavra. Vigie seus pensamentos e mantenha a guarda na sua boca, em suas palavras. Fale somente aquilo que traz poder, que traz prosperidade, que traz positividade em sua vida. O que faz com que certas pessoas sejam fortes mentalmente? Primeiro vamos entender que força mental não é o mesmo que saúde mental. Existem pessoas bem-sucedidas profissional e economicamente que lutam com, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade e outros problemas de saúde mental. Pessoas mentalmente fortes, em geral, evitam hábitos que diminuem a força mental, como não se sentirem pena de si mesmas, não fugir de mudanças, não desistirem quando surge um fracasso. Ainda tenho perguntas sobre o que faz algumas pessoas serem vitoriosas na vida em geral. Numa mesma família, filhos biológicos dos mesmos pais, vivendo no mesmo ambiente familiar, tomam decisões diferentes diante da mesma situação. Um diz, eu não vou conseguir, e seu irmãozinho diz, eu vou conseguir. O que faz a diferença? Será que as pessoas fortes não praticam maus hábitos porque são fortes? Ou será que são fortes porque desistiram dos maus hábitos?
Certamente bons hábitos físicos promovem superioridade mental, mas parece que é preciso algo mais do que uma boa alimentação, práticas de exercícios físicos, entre outros hábitos saudáveis, para alguém se tornar forte emocionalmente. Afinal, por que pessoas vegetarianas que vivem no campo sem as várias poluições das grandes cidades, que praticam atividade física regular, desenvolvem um câncer? Se você pesquisar a vida infantil de muitos homens e mulheres de sucesso, vai encontrar que eles tiveram privações, frustrações ou situações bem dolorosas lá no passado. E essas experiências de dor, angústia, tristeza gerou nelas uma ambição para vencer e venceram. Mas de novo vem a pergunta: por que outras pessoas nas mesmas situações não conseguiram vencer, talvez tendo uma vida ordinária, mas não extraordinária? Eu não sei responder essa pergunta. E também eu não acho justo essas pessoas de sucesso profissional e financeiro dizerem que basta fazer força para vencer. Para elas foi mais fácil. Elas tiveram o pique, o que eu chamo de aquilo, que as fizeram obter sucesso, pelo menos no mundo material. A psicoterapeuta Amy afirma que para conseguir força mental é semelhante ao que alguém faz para conseguir força física. Ou seja, para desenvolver força física é preciso exercitar os músculos, evitar comer besteira, dormir bem, entre outras atitudes. O mesmo acontece com a força mental. Cultive bons hábitos mentais, como parar de querer controlar o incontrolável e parar de tentar agradar a todos. Essa diferença de mentalidade é algo que intriga, não é mesmo? Por que algumas pessoas sentem pena de si mesmas ao enfrentarem dificuldades, enquanto outras até agradecem porque as dificuldades as levaram a se superar? Alguns psicólogos acreditam que a diferença está no que chamamos em psicologia, de crenças centrais. Não no sentido religioso, mas no sentido psicológico. Podemos desenvolver crenças psicológicas saudáveis ou doentias. Você pode ter criado crenças negativas que roubam a sua energia mental. Por exemplo, você pode ter crenças não saudáveis sobre você mesmo, pensando que é um perdedor ou que nunca vai ser bom em alguma área da vida. Você pode ter crença insalubre sobre os outros, concluindo que todos querem te passar a perna ou que você não pode confiar em ninguém. E pode crer que o mundo está contra você ou que é impossível você prosperar nessa vida. Mantendo crenças negativas como estas, geram pensamentos não saudáveis, como por exemplo, se você acredita que o mundo está uma bagunça e assim não vai dar para ter sucesso, provavelmente você vai sentir pena de si mesmo. Ou se você acredita que as pessoas aí na sociedade querem te derrubar, talvez você poderá deixar que elas tenham poder sobre sua vida. As boas novas é que é possível mudar para melhor e adquirir alguma força mental um pouco maior na sua vida. Não é fácil eliminar as crenças centrais negativas porque uma pessoa as cultiva por muitos anos, mesmo décadas. Mas é possível lutar em sua mente para desistir de hábitos não saudáveis e começar a diminuir essas crenças negativas. Por exemplo, você pode escolher parar de sentir pena de si mesmo. Ao fazer isso, com o tempo, o seu cérebro vai reconhecer que você vai te reconhecer de uma forma melhor. Outro exemplo, se você tentar fazer algo sem desistir só porque não deu certo a primeira vez, o seu cérebro vai criar conexões que fortalecerão a sua mente a perseverar e conseguir o objetivo. Então, comece a perceber quais são suas crenças centrais psicológicas. Você tem uma visão negativa de si mesmo? Vive se depreciando? Rejeita a si mesma? Então comece a mudar esse pensamento. Lute com isso na sua mente. Passe a respeitar a si mesmo. Procure se tornar seu melhor amigo. Primeiro, mude seus pensamentos negativos. Se sempre vem à sua mente o pensamento, eu nunca vou conseguir isso, troque esse pensamento por, se eu trabalhar firme, é possível conseguir. Segundo, coloque metas realistas.
Por exemplo, em vez de dizer para si mesmo que você vai perder 20 quilos em pouco tempo, coloque como alvo perder 5 quilos no mesmo espaço de tempo. Olha, já diminuiu bastante, né? Alta exigência. Sonhos altos demais podem levar à frustração e assim desanimar. Terceiro, pratique hábitos físicos saudáveis, como exercícios físicos, alimentação saudável. Quarto, tente fazer pelo menos uma coisa difícil ou que não dá prazer cada dia. Dê um pequeno passo de cada vez. Por exemplo, vamos supor que você detesta arrumar seu guarda-roupa, que está uma bagunça faz tempo e ele tem 10 gavetas. Comece arrumando 2 gavetas por dia, em vez de se cobrar que tem que arrumar tudo no mesmo dia. Vá arrumar mesmo não sentindo vontade, isso é importante. Quinto, quando você se sentir com uma angústia, uma tristeza, tolere isso um pouco. Tolerar emoções desconfortáveis pode ajudá-lo a ganhar a confiança de que precisa para vencer e isso fortalece a sua mente. Sexto, procure equilibrar a razão com a emoção, a lógica com prazer. Se for 100% lógica, a vida pode ser chata e sem lazer, sem prazer. Mas se basear as suas decisões na emoção, poderá gastar todo o seu dinheiro em diversão sem economizar para o futuro. Você não desenvolverá força mental da noite para o dia. Leva tempo para ficar mais forte e melhorar, mas com exercícios consistentes, você pode construir a força mental de que precisa para alcançar seus objetivos e viver uma vida mais produtiva. Tudo está na nossa mente. A tua mente tem poder. Você é o que você é. Você é a sua essência. Não importa quantas dores, quantas dificuldades, problemas emocionais, conflitos internos, ou quantas vezes falaram para você, você não nasceu para ser feliz, você está condenado, o teu casamento vai terminar, você não pode ser executiva, nunca vai ser milionária, você homem vai falir, não adianta você abrir uma empresa. Nós chamamos isso de crenças que bloqueiam. Por que essa dúvida, ou essas dúvidas? É como se estivesse amarrada, será que eu vou ou não vou tomar essa decisão, não vou? Toda decisão tem um risco, toda decisão. Mas você tem que ultrapassar os seus limites. O ideal seria que nós tivéssemos um equilíbrio, não é verdade? Que a gente tivesse um filtro, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Mas nós vivemos como que numa gangorra, né? Altos e baixos. Quando a gente não tem um equilíbrio muito forte, a gente vive dançando a vida, né? E além disso, as inúmeras crenças que nós temos registradas dentro de nós. Crenças são como profecias. Elas acontecem, elas fazem acontecer. São como que um despertador, um bloqueio que te injetaram lá dentro. Nós trazemos 7 gerações, herdamos um patrimônio emocional de 7 gerações dos antepassados. Mas a infância, a gestação e tudo que a gente vai caminhando, às vezes a gente vai somatizando e isso atrapalha o nosso ser. E o nosso ter também, crenças em relação ao sucesso. Eu sofri com isso. Parece que o sucesso é para poucas pessoas. Ou o sucesso é ter muito dinheiro e você não consegue visualizar isso. Ou crenças com relação a dinheiro. Quem tem dinheiro vê o capeta, quem tem dinheiro vai para o inferno. Eu vi o capeta quando eu não tive dinheiro. É muito bom ter, claro que é muito bom. Ninguém vai pagar suas contas. Mas às vezes colocar isso para você. Crenças com relação a relacionamentos afetivos. Um primeiro namoro, segundo, terceiro casamento não deu certo. Filhos, amigos não dá certo. Por quê? A resposta está dentro de nós. Com certeza absoluta. Culpados, o pai, a mãe. Normalmente as pessoas vêm para justificar suas atitudes, para culpar pessoas. Não. As pessoas fizeram o melhor para você. Talvez nós não tivemos condições emocionais para entender o que aconteceu naquele momento. Somos o resultado da imagem que temos de nós. Então se eu crio um monstro dentro de mim, eu vou ser monstro. As minhas atitudes é o reflexo do meu interior. Eu não consigo ser duas pessoas. Até posso tentar.
mas em determinado momento eu não vou conseguir mais me enganar e nem a outra pessoa. Então tome cuidado. Vamos tirar as nossas máscaras. A gente mente bastante, às vezes a gente se perde. Vamos parar de querer carregar os problemas, os conflitos emocionais da sogra, do sogro ou das outras pessoas. Essa bagagem é sua. É para você carregar a sua bagagem. E aí nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, da nossa essência. Eu não posso mais. Deus é que sabe. Eu não consigo, eu vou engavetar os meus sonhos. E aí eu olho para o espelho, eu digo, nossa, mas não sou eu. Ou que aparece outra pessoa. Tudo está na nossa mente. É preciso ter a coragem de se conhecer. Existem várias ferramentas para isso, que a pessoa vai mergulhar no interior, vai fazer amizade com seus bichos, vai ressignificar as crenças e com certeza vai reescrever a sua história. Com certeza ela vai dizer assim, eu assumo o controle da minha vida e vai caminhar para o sucesso, vai navegar por esses mares. A pessoa vai navegar tranquila em mares turbulentos, assumindo o comando do seu barco, que é você. Olha só, aí nesse sentido, entre o ter e o ser e no seu equilíbrio, você assume, porque o teu mundo nas suas mãos, nós criamos conforme as nossas experiências vividas, conforme as nossas histórias. Com certeza absoluta, eu preciso mudar? Preciso. Mas comece a pensar o que você tem que mudar todos os dias, pequenas atitudes, pequenas mudanças, para começar a um equilíbrio entre o ter e o ser melhor, e você vai se administrar. Quando é que eu tenho que começar, professor? Hoje. Neste exato momento, comece com pequenas atitudes. Reescreva a sua história. Você pode. Só você pode, em qualquer lugar que você estiver, só você pode recomeçar, certo de qualquer ponto errado que você estiver, ou continuar essa vida maravilhosa que você tem. Entre em contato com a tua alma. A tua alma, enquanto a nossa alma não encontrar a missão dela, nós não vamos encontrar a plenitude da nossa vida. Lembre-se, sucesso e fracasso é questão de escolha. A tua mente tem poder. Como você cria a sua realidade a partir de agora? Pega uma caneta, anote esses passos e coloque em prática imediatamente. Primeiro passo, a imaginação. A imaginação é o que nos aproxima da imagem e semelhança de Deus. Aliás, é o que faz de nós, seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nos dá o dom de criarmos. Você consegue criar em sua mente. Então, a partir de hoje, a imaginação é o seu foco. O que você deve fazer? Crie na sua imaginação, na sua mente, uma imagem clara de como você quer que a sua vida seja a partir de agora. Se você tiver dificuldades em conseguir imaginar esses detalhes, pegue uma folha de papel e escreva como a sua vida seria se ela fosse perfeita. Crie uma imagem para isso, tá? Depois que você escrever em mínimos detalhes como a sua vida seria se ela fosse perfeita, que carro você teria, que casa você teria, que emprego você teria, você deve entender o seguinte: todas essas coisas que você desejou ter, elas pertencem a uma pessoa especial ou a uma pessoa diferente da pessoa que você é hoje. Então o detalhe para você mudar realmente a sua vida é você ter clareza de qual pessoa ou de que pessoa você precisa se tornar para ter essas coisas. E você deve assumir esta personalidade imediatamente. Ou seja, depois que você souber exatamente o que você quer na sua vida, que você tiver clareza, você deve se transformar na pessoa que já possui essas coisas, tá? Você deve começar a buscar se vestir como essa pessoa se veste. Deve começar a procurar se comportar como esta pessoa se comporta. Deve frequentar os lugares que esta pessoa frequenta, tá? Deve usar o tipo de roupa que essa pessoa usa, fazer os cursos que essa pessoa faz. Esse é o primeiro passo. Então, é quem você é que determina o que você tem. Nunca mais esqueça. Então, o primeiro passo é essa imagem clara em sua mente de quem você passa a ser a partir de hoje. E eu sei que quando você decide mudar quem você é, você vai sentir em você algumas sensações bem estranhas, tá? Você assume
que você já é a pessoa que tem tudo aquilo que você escreveu na sua carta e você simplesmente mantém essa imagem em sua mente. Primeiro passo é esse, tá? Segundo passo é o seguinte: você assume o sentimento de que já é real. Simplesmente você passa a pensar da seguinte forma: se está na minha mente, já é real, porque o nosso universo é mental. Isto é um princípio. Você deve assumir o sentimento de que você já é esta pessoa agora. Não é amanhã, não é depois, não é ano que vem. É agora. Você vai assumir que você já é e você começa a se comportar como aquela pessoa agora. Como que você faz isso para facilitar a sua vida? Você pode, se tiver disponibilidade, fechar seus olhos e se imaginar vivendo dentro desta nova realidade. Viva na nova casa, dirija o novo carro, trabalhe no novo emprego, administre a sua empresa, tire as férias que sonha, assim sucessivamente. Sinta que já é real, mantenha seu foco nesse sentimento, mantenha o seu foco nesta imagem na sua mente, mantenha a sua atenção naquilo que você deseja e isso vai se tornar realidade, tá? Aí, muitas pessoas nesse ponto se questionam: tá, professor, mas é só isso que eu tenho que fazer? Eu não vou precisar trabalhar, não vou precisar... Claro que vai. E é aqui que está o grande segredo. As pessoas dizem: tá, mas o que eu vou começar a fazer? Aonde eu devo ir? Você vai continuar exatamente onde você está. Na mesma casa que você está hoje, no mesmo emprego que você está. Qual a diferença? Talvez hoje você não entenda, mas quando você assume uma nova personalidade, você cria uma nova realidade para você. As pessoas ao seu redor continuam sendo as mesmas, o trabalho continua sendo o mesmo, todos os seus móveis o mesmo, o carro continua sendo o mesmo. Por enquanto, a sua percepção ainda não é capaz de ver as mudanças. Mas você precisa ser capaz de acreditar que já é a mudança. Preste bem atenção nas minhas palavras. E aí você continua as suas rotinas do dia a dia normais. Você apenas vai acrescentar agora a sua visualização. Você vai ler o que você escreveu naquela folha de papel e vai manter o foco em conquistar essas coisas. E aí você vai continuar agindo, só que a partir de hoje você não vai agir mais como sempre agiu, ou seja, de forma aleatória. Você vai agir com foco, você sabe para onde está indo. Só que, para que você consiga fazer as coisas do jeito certo, você tem que entender como o universo funciona e quais são as ações que você precisa tomar para estar de acordo. Então, a partir de hoje, você precisa entender os princípios que explicam o universo manifesto. São 7 os princípios que explicam o universo manifesto, né? E o primeiro deles é você entender que nosso universo é mental, é consciente, e ele se adapta aos teus pensamentos. E os teus pensamentos se manifestam através da tua imaginação. Você mantendo a sua imaginação focada no que deseja, sabendo que o universo está se materializando, se moldando a essa emoção, e você continuando o seu dia, seguindo os princípios, como por exemplo, tudo vibra. Então a vibração do seu corpo precisa estar na mesma frequência dos objetivos que você deseja. E como que você faz isso? Sendo a pessoa, sentindo que já é a pessoa que possui essas coisas. Se essas coisas forem em sua imaginação, elas serão na sua realidade, tá? Então, a partir de hoje, você deve passar a viver de acordo com os princípios e as leis do universo. Neste momento, assistindo este vídeo, nós temos 2 pessoas. E você sabia que nós temos 2 pessoas? 2 tipos de pessoas no mundo todo. Se nós tirarmos a pele das pessoas no mundo todo, nós teremos apenas 2 tipos de pessoas no mundo. As que acreditam que são responsáveis pela criação de sua própria realidade e as que acreditam que são vítimas de um destino traçado, que não há nada o que fazer em relação a isso e que elas devem aceitar o que a vida lhes dá. Nós temos esses 2 grupos de pessoas. Vamos confirmar isso? Se você é uma das pessoas que está assistindo a este vídeo, é incrível que você esteja assistindo ao vídeo, mas diz: eu não acredito nisso. E eu vou te dizer que eu acredito em você, porque eu já fui igualzinho a você. Então,
eu vou te fazer uma pergunta. Você não acredita no que eu estou dizendo? Então me diga, no que você acredita? Você acredita que você tem que ir a campo, tem que trabalhar duro, tem que se esforçar, tem que correr atrás, tem que aceitar o que a vida te dá e é assim que é? Ok. Se você me disser que sim, eu te faço uma pergunta. Como estão os seus resultados hoje? É exatamente isso que você está conseguindo? Você está lutando, está batalhando, mal está fazendo para sobreviver, o dinheiro não sobra, ou se sobra é a muito custo, não tem tempo para a família, trabalha num emprego que não gosta, não consegue as férias, ou seja, você está materializando aquilo que você acredita? E se você acredita no que eu digo, como está a sua vida hoje? Com certeza está maravilhosa, as coisas estão acontecendo. Existe um princípio do universo. Lembra que eu te disse que você tem que aprender os princípios? Existe um princípio que diz assim: o que está em cima é como que está embaixo, e o que está fora é como que está dentro. A realidade que você vê fora, a realidade que você vê fora de você é igual ao que você acredita. Então, se você não acredita no que eu estou te dizendo, o importante é saber no que você acredita. E você olhando para a sua realidade, você vai perceber que você todos os dias multiplica a sua crença, multiplica o que você acredita. O que está em cima é como que está embaixo, ou seja, o nosso universo é pura energia, está ao nosso redor. Nós somos energia manifesta, energia sólida. Mas nós manifestamos na nossa vida aquilo que está em cima, na nossa mente. Então o que você tem na sua mente é o que você vai ver materializado em sua vida. Então se você disser, eu não acredito nisso, está tudo bem, não tem nenhum problema. Durante muito tempo eu acreditei que eu precisava convencer as pessoas a acreditarem em mim. Não, nós temos o livre arbítrio. Meu trabalho é ensinar aquelas pessoas que acreditam, mas não sabem fazer, tá? Imagina, cria, escreve, incorpora a pessoa que você quer ser a partir de hoje, sente que já é real, aprenda os princípios, aprenda as leis e comece a viver agora, a partir de agora neste caminho. E daqui a um ano você volta aqui nesse vídeo e faz um comentário e conta pra gente como que está a sua vida. Deixe seu comentário aqui abaixo, ele é importante para mim. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se. Vamos juntos nessa jornada de transformação da nossa realidade, porque eu assumi um compromisso muito sério de ajudar muitas pessoas a transformarem suas vidas, mas somente aquelas que acreditam, que querem, mas que não sabem como fazer. Então eu pretendo e me esforçarei para ensinar-lhes. Agora eu posso garantir, só tem um caminho: o estudo. Tá legal? Então clique em curtir, compartilha o vídeo, comenta, clique em inscrever-se, ativa o sininho e depois clique no link aqui abaixo, coloque esses 3 passos em ação a partir de agora e você começa a criar sua realidade agora, não é amanhã, é agora, tá? Agora, persista, continue, deixe o universo ir trabalhando. Logo, a sua percepção física, através dos seus 5 sentidos, verão ao seu redor aquilo que neste momento somente a sua imaginação, que é uma faculdade mental, consegue ver, tá legal? Eu quero dizer que se você começou algo e está passando por um momento de dificuldade, não desista. Continua tentando, continua seguindo em frente. O que você faria se você descobrisse que aquilo que você mais queria estava a um passo de alcançar e mesmo assim acabou desistindo? Muitas pessoas dedicam tempo e energia para alcançar seus objetivos e às vezes até dedicam anos de esforço e dedicação para realizarem suas metas, mas na hora de colherem os frutos, acabam mudando seu foco e acreditando que aquilo que mais queriam não eram para elas. Todos nós temos aquilo que nós podemos chamar de espírito empreendedor, um ser cheio de energia e de vontade que habita dentro de cada um de nós e que nos faz dar o pontapé inicial para realizar qualquer coisa em nossas vidas. De repente, acordamos com uma ideia genial e partimos para conquistar o mundo com toda a motivação e vitalidade. Nós usamos toda a nossa experiência, todas as nossas habilidades para fazer acontecer. Só que em determinado momento,
as dificuldades, elas começam a aparecer, como é normal, né? E elas aparecem por quê? Porque nós precisamos de um novo conjunto de habilidades para superar essas barreiras que nos impedem de alcançar aquilo que nós queremos. Vamos dizer que você possui níveis de habilidade e de conhecimento que estão aqui no nível 5, vamos chamar de nível 5. E os seus níveis de desafios, eles também estão aqui no nível 5, né? E você tem tudo o que você precisa para fazer acontecer, certo? Dessa forma, você vai conseguir superar os seus desafios. Agora, imagina que você pensa grande e você quer objetivos maiores, com níveis de desafios igualmente maiores. Se você continuar usando as mesmas habilidades, aquilo que você já sabe, você não vai conseguir superar esses desafios. Você precisa desenvolver um novo conjunto de habilidades, de recursos, e o primeiro deles é a coragem para fazer você sair da zona de conforto e começar a aprender coisas novas. É nesse ponto que muita gente desiste, simplesmente porque acreditam que já deram tudo de si e que já não podem fazer mais nada. Elas estão naquilo que a gente chama de platô. Você já se sentiu estagnado ou patinando no mesmo lugar sempre que tenta fazer alguma coisa nova para superar um problema? Essa sensação de vazio, ela acompanha muitos empreendedores que vão do entusiasmo ao desânimo assim, rapidamente. Eu quero dizer que se você começou algo e está passando por um momento de dificuldade, não desista. Continua tentando, continua seguindo em frente. Tem um ditado que diz que o vento sopra sempre mais forte perto do topo da montanha. Toda facilidade tem um preço, a falta de crescimento. Se as coisas estão muito simples, tranquilas, você não está crescendo. Se você quer alcançar novos níveis de sucesso na sua vida, vai ter que fazer um esforço extra para superar todos os novos obstáculos que vão aparecer. É assim que se cresce, é assim que nós aprendemos como alcançar os resultados que nós desejamos na nossa vida. Lembre-se, tudo começa com você. Você é 100% responsável por todo o sucesso ou fracasso que alcança na sua vida. Sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Provavelmente você já ouviu isso e você até concorda com isso. Mas nesse vídeo eu vou te explicar por que a tua mente, ou como que a tua mente age como a tua melhor amiga ou como a tua pior inimiga. Sua mente pode ser a tua maior sabedoria ou o teu maior sabotador. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz ou em busca do prazer ou para evitar dor. Tá? Todas as nossas ações, as nossas decisões, né? Ali dentro do nosso cotidiano, em pequenas coisas ou em grandes coisas, nós somos movidos a buscar prazer ou evitar dor. Então eu saio da onde eu estou, eu decido fazer o que eu faço, ou porque eu estou buscando um prazer, ou porque eu estou evitando uma dor, ok? Vocês já sabem também que tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta, né? Então, as minhas crenças, a minha visão de mundo me leva a pensar algumas coisas e, dependendo de como eu penso, eu vou sentir alguma emoção, positiva, negativa, agradável, desagradável, e assim, consecutivamente, eu irei me comportar de alguma maneira. Quando a minha mente é treinada, e olha o termo que eu estou usando, quando a minha mente é treinada para agir no modo sábio, com sabedoria, eu consigo fazer com que ela crie um padrão de pensamentos mais positivos para me gerar emoções agradáveis e me comportar de maneiras mais funcional. Quando eu tenho um padrão mental que é para evitar a dor, né, para fugir daquilo, o meu padrão de pensamento ele acaba sendo mais negativo, as minhas emoções provenientes daquilo também são desagradáveis e o meu comportamento provavelmente vai ser uma ação, mas uma ação mais disfuncional. Então, quando que minha mente ela age com sabedoria? Justamente quando eu treino a minha mente para buscar prazer, para ter esta visão de busca de prazer. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem vislumbrar perfeitamente bem o que eu estou querendo ensinar para vocês hoje. Eu tenho uma apresentação para fazer. Uma apresentação importante, né, para gravar, onde pessoas vão me escutar e eu preciso estudar. Só que, cara, eu tô super desanimada, eu tô mega desmotivada. Eu não tô afim de fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo. Então eu tô deitada no meu sofá e eu falo, nossa senhora, eu preciso levantar daqui,
porque eu preciso preparar, eu preciso estudar, porque você já pensou se eu nessa apresentação, se as pessoas começarem a rir de mim e tudo vai ser um caos. Eu não posso deixar com que as pessoas, eu não quero passar uma vergonha lá na frente, eu não quero fazer feio, eu não quero que as pessoas me julguem, eu não quero que as pessoas me critiquem, então eu tenho que levantar daqui, eu tenho que fazer. Eu levanto, eu tô no movimento da ação, eu levanto, eu sento para estudar, mas qual é o meu padrão de pensamento que está me conduzindo para evitar a dor, certo? Eu estou agindo ali, eu vou estudar, eu vou me dedicar para fugir da dor, para fugir da vergonha, para fugir da rejeição, para fugir da crítica, para fugir do julgamento. No meu momento da ação ali, qual é a emoção que me acompanha? Uma emoção de angústia, uma ansiedade, um medo de rejeição. Então eu faço o que tem que ser feito por medo de ser rejeitada, por medo de ser criticada, por medo de ser julgada, ou seja, para fugir da dor. Todas as vezes que a minha mente está nesse modo operante, eu estou sendo movida pelos meus sabotadores. Eu estou sendo movida pelos meus sabotadores. É ele quem está me fazendo agir, porque eu quero fugir daquela dor, eu quero fugir daquela consequência negativa. E o resultado de tudo isso, na grande maioria das vezes, não é o resultado que eu gostaria. Porque eu estou conectada àquilo, sabe? Eu estou envolvida, eu imersa dentro daquela dor. Então todo o meu padrão mental está focado ali em fugir daquela dor. E a gente sabe que a nossa mente cria muito a nossa realidade. Então se eu estou muito imersa naquela dor, é provável que eu experimente justamente essa dor. Então é provável que mesmo que eu estude, mesmo que eu me dedique, mesmo que eu faça, eu vá experimentar, sim, a rejeição, o julgamento ou a crítica. Porque eu já antecipei aquilo, porque eu estou sendo movida pelo meu sabotador, porque eu estou sendo movida para evitar a dor. E se o meu padrão mental está conectado naquilo, muito provavelmente vai ser aquilo que eu vou colher ali, no meu mundo externo, né, dentro do meu resultado. Agora, se eu tenho consciência disso, mais uma vez eu repito, consciência é a base de tudo, é o começo de tudo, e eu trabalho a minha mente, eu modifico a minha mente para acionar o meu sábio, para trabalhar de maneira efetiva. Então, nesse mesmo contexto, dentro desse mesmo cenário, ao invés de eu querer fugir da dor, eu conecto a minha mente para buscar o prazer, ou seja, não estou motivada a estudar, a preparar minha aula, a fazer o que tem que ser feito, mas eu vou levantar daqui porque eu quero conquistar coisas maiores na minha vida. Porque eu quero ser aplaudida, porque eu sei que o que eu faço, o meu resultado vai depender do que eu fizer hoje. Então, porque eu entendi que a ação vem antes da motivação. Então, mesmo com preguiça, mesmo desmotivada, eu vou ali, vou fazer o que tem que ser feito, porque eu quero crescer na vida, porque eu sei que eu sou boa, porque eu quero conquistar coisas grandiosas, porque eu quero sair da onde eu tô, porque eu vou fazer hoje para conquistar daqui 5 anos, 10 anos, mas eu sei que eu vou conquistar. Percebe que o meu impulso agora de sair do sofá é um impulso de busca do prazer. Eu estou buscando o prazer, o meu foco está em buscar prazer. E aí, quais são as emoções vinculadas a isso? Quais são as emoções? Eu acabo ficando muito mais entusiasmada, eu acabo ficando mais animada, mesmo ainda sem vontade, eu vou lá e faço, mas eu já estou conectada com emoções muito mais agradáveis, com emoções muito mais positivas. O meu pensamento está conectado a resultados favoráveis a mim, então eu estudo. Provavelmente eu vou já começar a me motivar ali já nesse processo do estudo, da dedicação, da preparação, da ação em si, da ação macro em si. E quando eu fizer a minha apresentação, a chance de eu obter um resultado favorável e positivo, ela é muito maior. O sábio da minha mente está acionado e não o sabotador da minha mente está acionado. Presta atenção, então são 2 modos operantes na nossa mente. 1, evitador. Evitar a vergonha, evitar o fracasso, evitar a frustração, evitar o medo, evitar a rejeição, evitar julgamentos. Modo operante, sabotador. Modo operante, sábio. Buscar prazer, buscar me realizar, buscar validar que eu sou boa sim, buscar aplausos, buscar reconhecimento, buscar alegria, buscar conquistas, buscar motivação. Modo operante, sábio. Sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. A gente ouve isso o tempo todo. Mas você está entendendo o porquê que isso é verdade verdadeira? E aí, tua mente vai ser tua maior inimiga ou
tua maior amiga. Comenta aqui pra mim, deixa teu comentário a partir de hoje. Você quer que a sua mente seja a sua melhor amiga? Você está disposta a trabalhar e treinar a tua mente para acionar cada vez mais o teu sábio e calar o teu sabotador? Sabotadores, evitar dor, sábio, buscar prazer. Segredo de tudo. Se você começar a sentir emoções desagradáveis, se você quiser evitar vergonha, evitar dor, saiba que é o teu sabotador que está sendo acionado. Se você quer buscar prazer, buscar coisas maiores, ter emoções agradáveis, aciona teu sábio aí, que ele está aí dentro de você. E gerenciar isso, ter consciência disso faz toda a diferença na vida. A baixa autoestima é uma sequência de pensamentos que querem dizer para você como você deve agir, como você deve se portar, o que você deve sentir, e o problema não são os pensamentos em si, mas como a gente age, como que a gente aborda esses pensamentos que a gente tem vivenciado. Letting you go, 'cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you. Afinal de contas, o que é baixa autoestima? E eu sei que todo mundo já teve aqueles momentos um pouquinho mais desafiadores, um pouquinho mais difíceis, em que tudo não parecia dar certo, que as coisas pareciam estar despencando, indo ladeira abaixo, eu sei, mas baixa autoestima é um pouco diferente disso. Pode ser até mesmo que as coisas estejam indo bem pra você, mas aquela voz interna dizendo que você não merece aquilo, dizendo que você não vai dar certo, aquela vozinha que puxa a gente para baixo, parece que ela tá sempre presente, não é mesmo? Bom, é aí quando a gente começa a dizer que uma determinada pessoa tem baixa autoestima, ou seja, pensamentos surgem com uma frequência bem elevada, com conteúdos como você não merece isso, você não mereceu aquele prêmio que ganhou, não adianta você se esforçar porque não vai dar certo, de alguma maneira aquela vozinha que puxa você cada vez mais para baixo, ainda que as coisas ao seu redor estejam funcionando. É claro, a baixa autoestima, ela começa a se transformar cada vez num problema maior quanto mais a gente segue essa voz, quanto mais a gente obedece essas regras, essas leis que acabam surgindo dentro da nossa mente. Baixa autoestima é uma frequência, ou seja, muitas vezes ao longo dos seus dias, ao longo das suas semanas, você recebe pensamentos que puxam você para baixo. Tell me it's over now. Don't tell me it's over now. E aí você pode estar se perguntando, então, como eu faço para melhorar minha confiança? Como eu faço para melhorar minha autoestima? E o que eu tenho a dizer para você é, passo número 1, observar esses pensamentos que estão surgindo. E quando eu digo isso, eu não estou falando de você namorar esses pensamentos, de você admirar esses pensamentos. Não é nada disso. É aquela distância um pouquinho saudável que a gente precisa tomar quando os problemas à nossa frente eles estão muito na nossa frente, de maneira que a gente não consegue enxergar oportunidade de saída, oportunidades de como mudar aquilo. É aí sim que a gente deve tomar uma distância desses pensamentos. E o primeiro passo é você observar que essa baixa autoestima, ou seja, esses pensamentos que estão surgindo, eles são pensamentos. Eles não são regras, leis, eles são sugestões que você pode ou não seguir, tá bem? Então, passo número 1, observar esses pensamentos. O passo número 2 para você elevar a sua autoestima, você melhorar a sua confiança, é você fazer coisas que deixem você orgulhoso. Isso pode significar arrumar o seu quarto, isso pode significar estudar para aquela prova que você vem adiando, pode significar também você ter aquela conversa difícil que por algum motivo não tem rolado, pode ser também apresentar um novo projeto na faculdade, no trabalho, onde quer que você mais se envolva, não é mesmo? Ou seja, fazer coisas que deixam você orgulhoso. Não é aquele prazer imediato, né, que é muito comum a gente recorrer para isso, né? Então, tá com a autoestima baixa, pensamentos a mil, a gente vai lá e acaba
comendo um chocolatinho, de alguma forma se distraindo, né, desses desafios. E aí é claro, né, quanto mais você foge desse desafio, parece que maior ele fica, o desafio parece que só aumenta, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos encarar isso de frente e encarar isso de frente de uma maneira gentil, de uma maneira compassiva, de uma postura de autocompaixão. Observa hoje, na sua rotina, o que você poderia estar fazendo diferente que daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano você vai estar se orgulhando. Ou seja, olhando para trás dizendo, eu sinto orgulho daquele momento, daquele período da minha vida. E será que existem hábitos que podem fazer a gente melhorar a autoestima de alguma maneira? Sim, existem hábitos que podem ajudar a gente e um deles, e eu diria que é o principal, é você adotar uma postura de observação em relação aos seus pensamentos. A gente recebe perguntas de eu entrei na academia, eu tô me esforçando e ainda assim eu não tô me achando mais bonita do que eu era antes. Parece que eu tô fazendo um monte de coisas e a minha autoestima não tá aumentando. Pois bem, lembra quando eu comecei aqui no início do vídeo dizendo que autoestima e baixa autoestima é uma sequência, ou seja, pensamentos recorrentes que surgem para você, puxando você para baixo? Exatamente. Então, quanto mais você tenta agradar esses pensamentos, ou seja, acalmá-los, deixar eles ali, de alguma maneira fazer algo para que eles parem de surgir, pode ser que num curto prazo isso se resolva, né? É como você dar um petisco para um gatinho, para um cachorrinho, né? Só que no médio e no longo prazo, o que ele está comunicando para você, ou seja, o latido, o miado dele, você não está resolvendo. Pode ser uma dor que ele está passando, pode ser algum outro desconforto. E quando você encara a baixa autoestima como problemas que você precisa resolver, então, eu preciso ser mais bonito, eu preciso fazer aquilo ou X ou Y, bom, mas você está tentando agradar essa mente, esses pensamentos que estão surgindo para você. E o convite que eu vou fazer no vídeo de hoje é de você olhar para esses pensamentos, e eu sei que não vai ser fácil, mas não agir conforme o que eles estão dizendo para você, né? Então, se o pensamento está dizendo que você não deve fazer aquilo, você não deve apresentar um projeto, você não deve ter aquela conversa difícil, o que eu vou convidar você a fazer é exatamente o inverso disso. Ou seja, você fazer aquela conversa difícil e você apresentar aquele projeto que você vem adiando, tá bem? Você está fazendo tudo parecer muito fácil. Gente, não é esse o meu objetivo aqui. Meu objetivo é fazer com que você, através do contato com esse conteúdo, possa adotar uma perspectiva diferente em relação aos desafios que hoje você tem vivenciado, não é mesmo? Então, de forma alguma eu estou dizendo que é fácil. Pelo contrário, eu sei que vai ser bem desafiador. Mas, se eu estou aqui disposto a divulgar esse conteúdo para você, é porque do fundo do meu coração eu acredito que ele pode sim fazer a diferença na sua vida, tá bem? Então, te peço que teste as ideias que eu estou trazendo aqui no conteúdo, pelo menos por uma semana, 2 semanas. Se não estiver ajudando você, tudo bem, pelo menos você tentou. Vamos lá, autoestima é uma série de pensamentos sobre quem a gente é, como a gente deve se portar, como a gente tem agido, como a gente deve agir, não é mesmo? É como se fosse a nossa identidade em comparação com os outros. Então, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar? Muitas vezes a gente acaba se guiando pela autoestima. E o convite que eu vou fazer é de, sempre que você perceber que pensamentos de baixa autoestima estiverem surgindo para você, você nomeia essa história. Você olha para esses pensamentos e diz para si mesmo: agora está surgindo aquela história de como minha autoestima é baixa, como eu não mereço estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, como o meu relacionamento é só uma ilusão porque a outra pessoa ainda não descobriu o fracasso que eu sou. E a gente, ao dar um nome para essa história, é uma das oportunidades de a gente tomar uma distância desses pensamentos e poder pirar um pouquinho e enxergar esses pensamentos como pensamentos.
e não como uma história que está escrita em pedra e que para sempre isso vai rolar daquela forma. Muito difícil quando a gente entra nessa armadilha da mente de comprar esses pensamentos de baixa autoestima. Ou seja, a gente entende eles como uma verdade que nunca vai ser alterada. E é aí que a gente começa a agir conforme esses pensamentos. Então, talvez você já tenha se dado conta que nesse vídeo eu quis mostrar que a baixa autoestima é uma sequência de pensamentos que querem dizer para você como você deve agir, como você deve se portar, o que você deve sentir, e o problema não são os pensamentos em si, mas como a gente age, como que a gente aborda esses pensamentos que a gente tem vivenciado. Pode ser para você uma ideia muito libertadora, e eu espero que assim o seja, porque para mim, eu confesso, foi mesmo. Você enfrentou dificuldades, você enfrentou desafios e você enfrentou obstáculos na vida. Só que dependendo da maneira como você lidou com eles, você foi negativamente influenciado e você deixou de acreditar em si mesmo. Você conhece a síndrome do impostor? Essa síndrome é cada vez mais comum. Uma pessoa que sofre da síndrome do impostor tem grande dificuldade para acreditar em si mesma porque, independente do sucesso alcançado e das provas concretas e reais do sucesso, ela sente que é uma fraude. Mesmo quando ela vai bem na carreira, quando ela vai bem no emprego ou nos estudos, a pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela duvida das próprias habilidades e competências. Essa síndrome geralmente é desenvolvida em ambientes onde a pressão e o estresse são muito grandes, como por exemplo nos cursos de graduação e pós-graduação, ou em um ambiente de trabalho em que a competição é muito alta. Muitas vezes, quando essas pessoas conseguem algum tipo de sucesso ou algum tipo de reconhecimento, elas imaginam que isso é pura sorte. É sorte e não é fruto do próprio trabalho, do trabalho dela, do esforço, da dedicação, das próprias habilidades que ela tem. Você já se sentiu assim? 70% dos profissionais bem-sucedidos passaram pela síndrome do impostor em alguma fase da vida. Mas por que a gente pode se sentir assim? Uma das razões é que na escola, na faculdade e no trabalho, nós somos constantemente depreciados. Infelizmente, o contrário quase nunca acontece. É raro receber um elogio quando a gente faz um progresso. E muitas vezes, a gente também olha para o sucesso como se ele fosse uma linha de chegada. E quando a gente olha para as pessoas bem-sucedidas, a gente não considera o fato de que elas também passaram por muitas dificuldades. A gente se compara com essas pessoas e a gente se sente cada vez mais distante, cada vez mais longe do sucesso. A gente pensa que a gente não nasceu para conseguir. E para completar, cada vez mais a gente vê as vidas perfeitas nas fotos postadas no Facebook e principalmente no Instagram. Você se lembra de quando você era criança? E você também se lembra dos sonhos que você tinha? Se você não se lembra, pense um pouquinho neles. Talvez você quisesse se tornar um médico, um astronauta, um cientista, um professor, um jogador de futebol, um bombeiro, um advogado, um dentista, um mágico, um empreendedor ou qualquer outra coisa. Mas você tinha um sonho. Algum sonho você tinha. E provavelmente você também sonhava em ter uma casa grande, um bom carro, em viajar pelo mundo, em ter uma família para dividir tudo isso. Mas mais importante ainda do que isso, você se lembra quais eram os seus sentimentos quando você pensava na sua vida futura? É bem provável que naquela época você se sentisse extremamente animado com as possibilidades do futuro. Só que, e hoje? Pense em como você se sente agora quando você pensa nessas coisas. Pode ser que de fato você tenha sim conquistado vários dos seus sonhos ao longo da sua vida. Pode ser também que você tenha refletido ao longo do seu desenvolvimento e que por consequência os seus sonhos tenham mudado completamente. Mas independentemente do rumo que a vida e os seus sonhos tenham tomado, reconhece a diferença em como você se sentia em relação aos seus sonhos quando você era criança e como você se sente em relação aos seus sonhos hoje, mesmo que os seus sonhos tenham mudado completamente ou não. Pode ser que você ainda se sinta animado e esperançoso quando você pensa nos seus sonhos. Mas se você é como a maior parte das pessoas, você se sente mal quando você pensa nos seus sonhos. Isso porque muitas vezes, quando você se torna adulto, você percebe que os seus sonhos se tornaram muito distantes, bem diferente de quando era na sua infância. E a maneira como você se sente quando você pensa nos seus sonhos é uma indicação do seu nível de confiança em si mesmo. Porque quando você é adulto, você entende que realizar os seus sonhos é uma responsabilidade sua.
E se você não acredita em si mesmo, acreditar que você vai realizar os seus sonhos fica muito difícil. Concorda? Se você se sente mal em relação aos seus sonhos, você já deve imaginar que alguma coisa deu errado no meio do caminho, não é? Você enfrentou dificuldades, você enfrentou desafios e você enfrentou obstáculos na vida. Só que dependendo da maneira como você lidou com eles, você foi negativamente influenciado e você deixou de acreditar em si mesmo. E é só você que vai saber dizer exatamente quais foram as pedras no meio do seu caminho que fizeram com que você perdesse a crença em si mesmo. E apesar disso, existem algumas razões para que isso tenha acontecido. Você pode ser uma pessoa que dá mais atenção para as dificuldades que você não conseguiu superar do que para as adversidades que você enfrentou e venceu. Também pode ter existido na sua vida uma pessoa, um familiar, um professor e até mesmo um amigo que sempre esteve ali por perto de você, sempre duvidando, cobrando e nunca te valorizando. Ou também, você pode lidar todo dia com milhares de demandas e estímulos externos. Você pode estar todo dia exercendo diversos papéis e você também cria uma lista de tarefas que você nunca consegue terminar. Como as demandas são infinitas, por mais que você se dedique, você sempre fica com a sensação de que você não está fazendo bastante. E aí você passa a questionar a sua própria capacidade de alcançar o que você quer. E apesar de tudo isso, a grande notícia é que você não precisa aprender como acreditar em si mesmo. Você só precisa reaprender, porque você já acreditou em si mesmo. Quando você era criança, acreditar em si mesmo era uma capacidade totalmente natural até o momento em que alguém ou alguma situação ensinou para você o contrário. Você já acreditou em si mesmo. Guarda essa frase. Você já acreditou em si mesmo. Então, como voltar a acreditar em si mesmo? Primeiro, define quem você realmente é. Para voltar a acreditar em si mesmo, é preciso conhecer a si mesmo. Eu sei. Mais uma vez esse papo de autoconhecimento? Sim. Mais uma vez esse papo porque para acreditar em si mesmo, é preciso em primeiro lugar saber quem você é. Mas toma cuidado, eu não digo sobre a pessoa que você pensa que é, porque ela é baseada nas circunstâncias ao seu redor. Você não é o seu emprego, você não é a sua conta bancária, você não é os erros ou os acertos que você cometeu no passado. Você não é o que as pessoas dizem de você. Conhecer a si mesmo exige que você exercite diariamente o autoconhecimento. Exige paciência e autoindulgência, ou seja, a capacidade de se perdoar, já que você não é perfeito e nunca vai ser. O mais importante, como eu disse antes, é você entender que você não é as condições que estão na sua volta. Para descobrir quem você de fato é preciso voltar a pensar em quem você era antes de você aprender com a vida e com as pessoas ao seu redor. Antes que as circunstâncias e as demandas exteriores exercessem tanta pressão sobre você. Não é um exercício que pode ser feito de um dia para o outro. Leva tempo e é um trabalho diário. É um trabalho diário de observação e reflexão. Quando você consegue entender que você não é um rótulo, mas você é uma essência e que a sua essência é livre, sem as amarras que fazem com que você não acredite em si mesmo, você entende que não existe não acreditar em si mesmo. Esse papo, ele é muito mais profundo, talvez você não entenda isso agora, mas com o tempo, com o seu autodesenvolvimento, você começa a entender melhor o que eu tô falando. Take a trip on it. When a girl who can go slow